Estou aqui novamente para refletir sobre questões relevantes à disciplina ou conteúdo de arte dentro do contexto escolar. Nesse vídeo quero refletir sobre uma situação muito corriqueira na vida do profissional de arte dentro de uma escola. Evidente que não podemos generalizar, mas acaba-se tendo a impressão de que a arte, diante das outras disciplinas, ela não é tão valorizada como deveria, acabando de fato podemos usar até o termo que ela é menosprezada, tanto pela gestão como pelos próprios alunos. Não podemos generalizar. Eu mesmo tenho uma boa experiência na minha vida profissional como professor de artes, que em muitas escolas fui muito bem recebido e teve escolas que se abriu rápido, prontamente para as minhas propostas, mas eu também já vivenciei esse outro lado de ter a minha disciplina olhada assim meio com, você está aqui porque a sua matéria ela é obrigatória no currículo. Mas o que eu quero chamar a atenção é por que isso ocorre em muitos casos. O fato é que estabeleceu-se uma cultura de que a disciplina de arte, assim como também acontece com a educação física, ela é um momento onde, na visão do aluno, é um momento de se relaxar, de fazer uma recreação, de descansar do verdadeiro estudo que ele teve até aquele momento. E isso acontece porque eu acredito que essa cultura se desenvolveu principalmente pela ignorância de não ver que a arte é um elemento fundamental para a vida do ser humano. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, por que devemos estudar a arte. E isso, uma vez que isso acontece partindo da própria gestão escolar, que não consegue entender que a arte é um elemento fundamental para o desenvolvimento cultural do homem, acaba por gerar algumas consequências. A primeira consequência é de atribuir as aulas de arte para qualquer profissional. Às vezes acaba sendo só para completar a carga horária de outro professor, ou às vezes pega qualquer profissional que às vezes nem tem nenhum o mínimo de formação, mas que tem ali uma aptidão, prática relacionada à arte, e acaba permitindo esse tipo de trabalho, e aí não tem fundamentação teórica, não tem metodologia, não tem didática. O outro ponto que acontece por essa desvalorização da arte, às vezes é parte do próprio profissional, que não tem uma formação pedagógica. Embora ele seja um grande artista e tenha muita habilidade no seu fazer artístico, às vezes ele falta uma formação pedagógica mesmo. Porque o conhecimento, a construção do conhecimento não é só a transmissão, ela parte de uma série de coisas delicadas, que vai desde despertar o interesse do aluno, ver, o ponto de partida. A arte ela é algo muito amplo e é necessário, ver aonde o ponto que vai começar o beabá artístico para aquele aluno. Então, e existe esse ponto. Outro ponto também que acabou, por assim dizer, acarretando para essa visão negativa da arte, é aquele fazer a prática pela prática. E simplesmente faz a prática, mas sem ter um aparato teórico sólido. Uma das coisas que eu aprendi, que eu ouvi na faculdade, que mais me marcou foi exatamente isso. Que tenha uma teoria sólida que vai fundamentar a sua prática. A sua prática sempre tem que estar fundamentada numa teoria muito sólida. Isso por quê? Porque diante de uma situação que você está aí numa realidade, às vezes que você está pensando em trabalhar de uma forma prática, você precisa rever aquilo. E às vezes você vai trabalhar o mesmo conteúdo, só que de uma maneira diferente. Dependendo da realidade do aluno, dependendo do seu grau de escolaridade, os seus anseios e aquilo que tem significado para ele na hora, às vezes é necessário trabalhar a primeira teoria para depois fazer a prática. E tem casos que vai ser o contrário. Você faz a prática e depois você mostra onde está o embasamento teórico. E isso é importante porque, infelizmente, se tem uma cultura negativa, um jeito de pensar que tudo aquilo que é muito prático, que é muito, digamos assim, um olhar mecânico, ela é inferior àquilo que é o que? Teórico, que envolve toda a questão de normas, de pensamento. Isso é histórico, você já tem no antigamente, na era antiga, as artes liberais e as artes mecânicas,
Esse conceito de arte não é propriamente a arte como a gente entende hoje, é todo conhecimento com uma finalidade. Mas se tinha uma supervalorização das artes liberais, que era voltada a esse conhecimento especulativo, e tinha os menosprezos às artes mecânicas, que era ali confecção de tecidos, né, pesca, confecção de armas, tudo que era muito manual era desvalorizado, e criou-se essa cultura de que tudo aquilo que é muito prático deve ser desvalorizado. Então a minha dica para vocês aqui hoje é: fundamente bem a sua teoria, fundamente bem, estude, forme uma teoria sólida para que a sua prática ela possa ter um significado. Vocês não vão mudar aquilo que vocês são, aquilo que você tem de melhor deve ser valorizado, porém vocês têm que entender que o campo do conhecimento é um campo que precisa ser fecundado, que precisa ser germinado e precisa ser trabalhado. Então há uma barreira a se romper em muitos casos. E depois que tiver ali o campo fértil, aí vai para frente. Eu pretendo no próximo vídeo trazer algumas referências de livros, que não livros para aqueles livros que a gente tem para trabalhar de uma maneira prática, né, na sala de aula, mas os livros para nossa formação pessoal da gente, que vai permitir a gente conseguir ter uma base sólida para conseguir, na nossa realidade, acabar criando mesmo os nossos métodos, a nossa didática, partindo mesmo daquela experiência nossa. Não é de, digamos assim, de receitas prontas, que muitas vezes na hora acabam não funcionando porque não está de acordo com aquela realidade. Espero ter ajudado. Um grande abraço. Tchau, tchau.